Piropo logo de manhã! É voz, ainda bem que vos expôs. Olá, Terezinha, nunca digas isso. Aquilo que nós podemos não ter é bom ouvido. Exato, pois. Porque voz temos Cantar, todos. pois, voz tenho, não Vós tenho temos todos, é uma questão de treino. Teresa Chambel, hoje decidimos então pedir-te para que aqui viesses para nos dizeres o que fazer. Que está a acabar o verão e a começar o Exatamente. E as outono. pessoas acham sempre que não há flores no outono, portanto eu fiz questão de trazer todas Estas são as... todas outonais? Estas são todas outonais, portanto, para tirar um bocadinho aquela ideia, a primavera acabou, já não temos flores. É mentira. E, portanto, eu trouxe aqui um bocadinho, há muito mais, Claro. as que estão agora a começar, porque também o outono ainda não... Está mesmo a começar, mas ainda não começou, está aí a arrebentar. Pois, agora, é o que diz o calendário. Agora, o que é preciso fazer antes, que eu vou dizer assim, Sim. rapidamente, é... Durante o verão nós regamos mais, está mais calor, as plantas estão cansadas, exigimos Sim. muita floração, muita frutificação, portanto agora convém Dá descanso às dar-lhes um bocadinho flores. de descanso. Portanto temos que as começar a limpar, mais com as plantas de folha persistente, porque as de folha caduca elas próprias libertam o esforço quando lhes cai a folha. Todas as outras, não é? Como esses arbustos que tens aí. Aqui à minha ao teu esquerda, lado, exatamente, sim, à os direita lá em metrósitos, casa. tudo quanto Sim. são estes arbustos, estas trepadeiras que vão agora acabar a floração, convém que nós lhes façamos um trabalho de limpeza. Tirar os ramos secos, as flores secas e mesmo no caso da era, posso vir aqui Sim. assim, no caso da era e destas trepadeiras de folha persistente que são muito densas... Sim, que se vê muito nas varandas, não é? Vê-se muito. Podemos aproveitar nesta altura, esta aqui está a cair, mas Sim. as que estão a subir, para ver os ramos que estão mais secos e cortá-los mesmo desde a base. Ou seja, arejá-las. Aqueles que estão secos, às vezes vemos um emaranhado, esta é a altura certa para o fazermos. Sim. Nas de folha caducas, vamos esperar que lhes caia a folha, porque depois é muito mais fácil fazermos Claro, isso. claro. Pronto. É pior para limpar, mas paciência. Mas paciência, Temos que a tem ter, ser, não é? Temos que a ter. exatamente. Outra coisa que temos que fazer também agora é mobilizar o terreno. Há um ditado popular que diz que uma boa cava é sinónimo de uma boa rega. Ou seja, porquê? Porque se nós mobilizarmos o terreno, Sim. depois quando chover ou quando regarmos, infiltra melhor. E, portanto, também mobilizar, ele ficou com uma chamada crosta, muitas vezes. A mesma coisa nos vasos. Nos vasos vamos tirar a camada superficial, colocar um novo Mas não é substrato. mudar a terra toda, ou é? Depende. Isso também é a altura certa para, se os vasos, as plantas dão-nos sinais, e se elas começam a ficar, dá um pouco a flor, as folhas começam a ficar amareladas, começam a cair as folhas Certo. de baixo, é sinal de que ela se calhar está a precisar de mudar de vaso. Então é esta a altura certa para as mudarmos de vaso. Também é a altura certa para quê? Desenvasar, não se diz, não? Não desenvasar, não Desenvasar. Eu desenvaso, tu desenvasas. Não sou. Reenvasar, que é tiras de um vaso e pões no outro, ligeiramente maior, não é? E, portanto, Estava esta armado é a em altura- Miyakoto Estava, agora. exato, estava bocadinho. a fazer uma composição Era de uma palavra nova. Sim. E depois disto tudo, o que é que nós precisamos? Também é uma altura para fertilizar. Porquê? Porque no outono é a altura certa para fazer a maior parte das plantações. Sim. Porque as temperaturas baixam um bocadinho, mas o sol ainda não... O sol conserva um bocadinho a temperatura, É portanto verdade. ainda está quente. E que depois, com as primeiras chuvas, é o ideal para as plantas. Só que também temos que fertilizar o terreno antes e os vasos. Se tivermos composto, fizemos compostagem, que é uma coisa que toda a gente devia fazer se tiver espaço para isso. preciso de espaço. Pronto. Ou então, o famoso humus de minhoca, que eu estou sempre a falar, um fertilizante orgânico de libertação Sim. controlada, é uma boa altura, se vamos plantar a seguir, preparar o terreno. E depois vamos dar um bocadinho de cor. Sim, porque afinal de contas o outono tem outras cores que não. Tem imensas O amarelo, cores. o castanho. Exatamente, Aqueles a tons baqueta mais da tristes, folha. não é? E portanto aqui eu trouxe aqui assim quase que Cheiram um bem. kit outonal. Estes são os crisântemos, que são completamente da época. Há aqui uma diferença, não é? Portanto, os crisântemos, os chiclamens, estas da boécias, os ásteres são plantas perenes, ou seja, cujo ciclo de vida é superior a 3 anos. E depois temos as anuais, que são as rainhas desta estação, que são os nossos amores perfeitos. Sim. Portanto, agora começa a altura em que o que é que eu aconselho? Eu aconselho que as pessoas tenham sempre plantas para todas as estações. Sim. Mas se não tiverem agora, é uma boa altura para investirem em... Pode não ser um canteiro inteiro, pode não ser a varanda toda ou o terraço todo, mas algumas floreiras, que normalmente o que eu faço em minha casa, tenho 2 ou 3 floreiras dedicadas a cada estação. Sim. E até para estarmos junto das flores mais tempo exatamente, do que aquilo que exatamente. elas Porque nós muitas temos vezes... a mania, pronto, agora acaba e começam-se a ver os terraços todos, É. não é?
sem nada, e agora só para a primavera. Mas porquê? Nós temos tantos dias de bom tempo. E até é uma coisa... É o frio. É o frio. O frio afasta-nos da varanda, não é? Mas o frio, há plantas extraordinárias que gostam mais até do podem frio. Dar muita cor. E que podem dar muita cor e nos darem muito prazer a estarmos ali a mexer nela. As minhas favoritas, isto não devia, tenho muitas, mas os chiclamens são para mim as rainhas do outono e do inverno. Porque eles começam em flor, os meus este ano teve muito calor no verão, secaram completamente, portanto eles desaparecem da parte aérea, mas agora começam a aparecer. Vingam, não é? Vingam. Se os estivermos numa zona mais fresca no verão, eles aguentam muitas vezes, ou mesmo dentro de casa, que eles também funcionam como plantas de interior. Estes são os chiclamens mini e estes são uns maiorzinhos. E eu vou aqui fazer uma floreira, não é? Só para exemplificar. É assim, o que eu vou fazer aqui é só com ciclamens, mas há um tipo de floreiras que eu faço muitas vezes, que é usar uma era, que é uma trepadeira persistente, e que fica no meio, e depois utilizo plantas anuais como os amores perfeitos agora no outono e as petúnias na primavera-verão. Mas como muitas vezes ainda não retirámos totalmente as flores da época de verão, deixamos isso para um bocadinho mais tarde. E elas são conciliáveis? São, porque outra das tarefas que tenho que tirar é começar a tirar as plantas anuais de verão. Claro. Temos as petúnias... Estás à espera que eu diga algumas? Tu não deves saber, mas já podias ter aprendido, não é? Já, de facto já, mas são tantos nomes, uma pessoa depois baralha-se. Aquelas flores, aqueles cravos túnicos, tudo aquilo que nós vemos agora, começamos a retirar e aí substituímos por estas. Esta é uma floreira que nós podemos colocar já, para dar já um tom de... Porque agora para não estar já tudo no fim, não é? Isto aqui é uma floreira drenada já, mas eu de qualquer maneira, esta especial de corrida, tem aqui esta evita que as raízes fiquem dentro da água, porque, exatamente, eu também já disse isto muitas vezes, lá temos a nossa argila expandida, que eu coloco isto para fazer um bocadinho de barulho. É o chamado choca-pique, não é? Este é o choca-pique. Não deixa o teu filho comer, isto faz um bocadinho de barulho, não é uma coisa muito bonita, em televisão. Disto não é? Apesar de parecer de chocolate, disto não é? Não, eu que não se aproximo. Se calhar mal nós temos que falar. Um dia destes temos que falar de alimentação. Ontem vi números horríveis. 30% das crianças portuguesas estão com peso a mais. Pois, e olha, e cultivar os seus próprios alimentos. 30%. Lá está o nosso geotexto. É mesmo. E jardinar é um belíssimo exercício, além do mais. Claro. Aqui está, pelo menos estão-se a mexer, não estão em frente à televisão. O nosso geotextil para fazer a barreira... Era bom que estivesse à frente da televisão. Pois, mas agora estão à frente de um visor, seja ele qual for. Vamos pôr aqui o nosso geotextil para que o substrato não seja arrastado e quando a água sair... Disseste geotextil. Isto é uma manta geotextil, exatamente. Isto vende só metro e é baratinho, não é? É muito barato e dá... Uma pessoa compra um rolo e dá para uma vida. Eu que uso muito, tenho lá um rolo há não sei quantos anos. Depois, é importante, o substrato. Eu vou utilizar aqui um substrato para plantas com flor, porque isto são plantas com flor, ou seja... Sim, há substratos específicos, não é? Este substrato está fertilizado até 9 ou 10 meses, portanto, eu não tenho que me preocupar quase no próximo ano com fertilização. Enquanto que eu sou a comprar um substrato universal, para além de eu ter que fertilizar já, daqui a 4 ou 5 meses tenho que tutar, portanto, às vezes o barato sai caro. Vamos pôr aqui uma camada de substrato aqui no fundo e depois vamos tirar aqui. Eu escolhi 3 chiclamens em 3 tons de cor-de-rosa, isso depois é como a pessoa quiser, para fazer assim uma coisa assim mais menina, mas temos para todos os gostos, não é? Sim. Estes chiclamens têm a vantagem de que eles não vocês têm que os homens não podem gostar de cor-de-rosa. Podem, mas as meninas gostam sempre mais. Tu tens raparigas, rapaz, elas não adoram cor-de-rosa. Sim, mas depende das fases. Elas Sim, estão na escola, não posso dizer mal delas agora. Depende das fases. Já houve o tempo da fase do cor-de-rosa. Vamos pôr aqui, agora já não é tanto. Onde é que isso já veio, o cor-de-rosa? Estas plantas foram envasadas recentemente, portanto não temos que ter aquele cuidado. É só tirar aqui assim isto chamado vício do vaso, para elas não ficarem. Mas não precisamos soltar muitas raízes, porque elas estão com as raízes... Não desfazê-las? Não desfazendo. Não desfazendo as raízes? Não desfazendo as raízes. Colocamos esta aqui no meio, que é maior, porque este é um ciclamen maior. Estes são ciclamenes mais pequeninos, mas que eu acho também são muito bonitos. Eu gosto também de os misturar. Isto depois pode-se misturar com outras plantas, eu resolvi hoje fazer. Depende do gosto de cada um. Exatamente. Claro. Isto é só um bocadinho para as pessoas perceberem que no instante podem dar um bocadinho de cor. 2 ou 3 vasos destes e fica logo a varanda ou o terraço ou o jardim. Podemos fazer isto num canteiro. O ciclamen gosta de meia sombra, ou seja, de preferência só sol da manhã. Sombra total também. Ele convém ter aqui algumas horas de sol. Uma pontinha de sol, mas não precisa de muito sol direto. Se tiver uma sala com muita luz, ele também aguenta. Depois o que é que vamos fazer? Vamos colocar portanto, substrato. Planta de interior e de exterior. E de exterior, mas de meia sombra, ou seja, ele ao sol queima. Por isso é que ele também não gosta muito do verão, não é? Ele, no verão já é mais amigo do outono.
outono, inverno e primavera. Também Os se meus suporta. ciclamens começam a florir agora em outubro e depois só estão até março, abril, às vezes até maio. Depois vão de férias. Depois vão de férias, como qualquer depois outra entram as. pessoa. Depois É entram... evidente, Então, tem isto, praia para exatamente. fazer. As pessoas depois. Não é só o há campo, não é só o plantas campo. de inverno e plantas de verão. Isto é como a roupa. As pessoas é que acham que só há plantas na primavera. Não sei, Não é sei verdade. porquê, não é verdade. Senão a natureza depois era toda muito feia, não é? E eu acho que com uma... No outono e inverno. E aqui ainda encontrar aquilo que estavas a dizer, jardinar é de facto algo que eu acho que as crianças podem fazer e que se tiverem um jardim é um belíssimo exercício, porque estão ali... E se não fizerem em casa, podiam-se também ter esse tipo de atividades nas escolas. E porque é muito importante a Aproveitar os relação com a tempos livres, natureza. quando os professores não vão, por qualquer motivo. Pois, não é? eu acho que a jardinagem, pronto, eu Motivar. sou suspeita, não é? Mas acho que Sei que podia... isto é muito fácil de falar e depois é difícil de aplicar, mas estas ideias são... Queremos nós, úteis. Queremos, mas depois às vezes não é assim tão fácil. Sim, sim, de organizar, não é? Mas pronto, ter quando um se quer vaso em muito- casa já é um avanço e É, pôr as muito. crianças a mexer na terra, porque as crianças também se não conhecerem as plantas e se não perceberem que estas estão agora em flor e que as outras não estão, por exemplo, curiosidades, eu acho que as crianças gostam sempre de curiosidades. O amor perfeito chama-se amor perfeito porque os romanos acreditavam que era extraído o elixir do amor desta flor. Ai, que maravilha! Exatamente. E é uma flor comestível, não é? Sim, também. Pronto, eu acho que às vezes conseguimos também apanhar as crianças e os adultos por estas pequenas histórias que contamos à volta Sim, das ajudam, plantas, não é? não é? Ajudam a envolver. Não é só mais Há alguma uma flor coisa que ali assim, está. extraordinária que julgues que tenha ficado para trás e que devemos dizer? Não, Temos o pouco que tempo. é extraordinário é temos que regar sempre a seguir. Não é Sim. extraordinário. Sem- Mas sem exagerar. Sempre regar a seguir, a Se plantar. estiver no exterior, a água da chuva será suficiente? Não, porque se chover, como este ano Se estamos... chover, foi isso que eu Pronto, disse. Se chover, sim. Se chover, sim. É suficiente, não é preciso estarmos aguentam. Agora, não. preocupados. Agora, a seguir a plantar, nós temos sempre que regar, porque a planta sofreu um stress Muito bem. e vai ter que ser regada. No Trouxeste exterior, prendas exatamente a para mesma coisa. quem nos vê? Trouxe, exatamente. Umas assinaturas da A Jardim, sério? da minha belíssima Jardins. Que está aqui, em renovar, exposição. não é? Renovar, para a pessoa perceber, saber como é que vai renovar agora o jardim. E, portanto, nós temos oferta de 4 assinaturas muito bem. trimestrais para as pessoas que ligarem, que não queremos que percam nada. 227 128 168. 227 128 168. Número de telefone para ligar, para ganhar assinaturas desta revista da Teresa. Teresa, muito obrigado. Obrigada. Foi esta a proposta que fizemos por agora pela Teresa Chambel, mas daqui a pouco temos também a resposta a algumas das dúvidas que agora os portugueses voltaram a colocar.